Voltamos no aguardo aí do Felipe Sanches, Acervo Guarani. Vamos entrando aí. Marcos Antônio. Vamos chamando a galera aí para poder continuar aí o papo com o Felipe. Opa, vamos lá. Aguardando aí o Acervo Guarani, Felipe Sanches entrar. Estamos de volta. Estamos de volta depois de um breve intervalo aí. Rede Globo patrocinando esse evento. Então, velho, aí, cara, ganhei essas camisas aí, paixão demais, velho. E não sei se você é assim também, cara. Eu comprei essas camisas da Topper recentemente. Cara, ainda tá na etiqueta, velho. Eu tenho até dó de usar, velho, camisa do Guarani, velho. Você é assim também? Tem umas que eu tenho esse problema também de deixar na etiqueta, velho. Inclusive tem uma aqui que eu não tenho coragem de usar ela. Que, puta, eu peguei ela esses tempos e deixei ela no plastiquinho também, velho. Na etiqueta, no plástico, não tive coragem de tirar. E, puta, eu sou apaixonado. Essa aqui não sai do plástico. Quero achar outra pra usar, porque eu gosto demais dessa camisa. Mas essa daqui fica no plástico, não tem jeito. Não, e essa camisa marcou a nossa campanha, né? Porque ela foi usada nos últimos jogos, né? Também, né? Exatamente. Boa parte do campeonato, né? A gente estreou ela meio que no final, né? Setembro, outubro de 2011, não sei ao certo qual mês, e usou ela até o final do Paulista, né? De 2012. E aí pro Brasileiro de 2012 a gente já estreou aquele modelo que eu acho feinho também, que dói, que é aquele que tem o Guarani em marca d'água, cara. Ah, então. Esse aqui. Sim. Esse modelo aqui, para mim, foi o único erro da Lupo, foi esse modelo. Não sei se é a gola, se sou só eu que não gosto dele. Inclusive com o asa aqui eu acho mais feio ainda. Eu achei uma que não tem o asa, achei a branca e a verde sem o asa. E deixei as duas na coleção, porque com o asa eu acho que ela fica mais feia ainda, cara. Não sei porquê. Então, que às vezes eles não capricham, né, no próprio nome asa, né? Às vezes tem umas camisas que o asa fica bacana, outras não, né? Sim, cara, e tem uma história que acho que a gente estava comentando disso esses dias, né? Sim. Que esse modelo aqui, ele veio escrito 2011, né? Aqui na marca d'água, as primeiras, que a Lupo tentou justificar depois 11. Mas vieram os modelos que vieram escrito, né, 2011, e a Lupo tentou justificar que era uma comemoração alusiva ao centenário, e mentira, porque eles erraram mesmo o símbolo, ficou feio demais. Olha só, Fernando Gaúcho entrou aí, esse cara aí deixou a gente muito feliz aí em 2008, comemorei muito o gol dele, esse cara é foda. Aproveitando que ele tá aí, ó, já manda a flechada aqui, ó. Porra, flechado, esse cara merece homenagem, velho. Puta, o que eu comemorei de gol desse cara, aquele gol no derby, pelo amor de Deus, mano. Meio voleio, esse cara é foda. Cara, super gente boa, participou aí de uma live nossa aí também. Gente boa demais, inclusive o grande Fernando Gaúcho, se tiver uma camisa daquela época lá pra ajudar aqui no acervo, não pode perder a oportunidade, né? Vai que dá certo, pô, ia agregar demais aqui, pô. Já tá enquadrada já, ó. Acho que ele vai te dar não, viu? Boa. Tá enquadrada já. Boa. Ia ser bom demais, cara. Seria uma honra. Ô Felipe, não, então, a Lupo fez as camisas do Centenário, super top, da hora. Acho que foi a única vez, assim, que eu dei uma tacada de uma vez. Comprei 3 camisas do Guarani de uma vez, cara. Comprei a verde, comprei a branca e comprei a listrada, porque o negócio valia a pena, né? Com o número 100 dourado atrás, os detalhes, cara, em dourado também. E não era um absurdo, né, de preço. Eu lembro que na época os valores da Lupo não eram nada exorbitantes, tanto que tem bastante gente também, né, que tem camisa da Lupo. Você vê bastante camisa da Lupo em dia de jogo.
se tornou meio que aquela camisa que a galera usa pra bater, né? Usa pra ir naquele jogo que vai ter sinalizador, que vai ter corredor verde, que pode cair respingo de sinalizador sem se preocupar. Virou meio que essa camisa, né? Aquela camisa de bater uma pelada com os parceiros, que era uma camisa que era barata e bonita, né? A maioria delas, tirando essas de 2012 aqui. Você tá falando tirando no centenário, né? Sim. As do centenário não dá pra usar. Não dá pra usar pra jogar bola, não. Não. E eu sou assim, cara, que nem você disse. Por exemplo, vou num derby. No derby você fica pensando, vai ter muita gente. Pode ter correria lá, cavalaria, né? Aí você fica pensando em tudo, né? O cara pode encostar na minha camisa, sinalizador. Cara, eu já até separo as camisas assim, as camisas de perigo, exatamente. Né? Cara, minha namorada tá assistindo aí, ela é testemunha o planejamento de camisa que eu faço pra ir em jogo fora de casa. Porque a gente gosta, né? Eu e ela, a gente viaja bastante, sempre quando dá, né? Interior, às vezes a gente sai do estado também. E, cara, pra você perder uma camisa, né, fora de casa, pra você errar uma entrada de torcida e cair na entrada dos caras, quem viaja sabe que não é nada difícil, né? É 2 palitos pra você estar na entrada dos caras lá na boca do leão, sozinho, ou a entrada, se fudeu, né? Então, cara, jogo fora, normalmente eu uso a camisa mais boquetinha que tiver. Eu tava indo com uma Jô Marisa, que é a camisa que eu sei que se eu perder eu posso arrumar outra em um dia por 50 contos, sem preocupação nenhuma. Não viajo com camisa legal, não vou em jogo grande de sinalizador com camisa legal também. Aliás, a maioria das camisas mais legais que eu tenho acaba ficando na arara. E não dá pra entender, né? Não tem coragem de tirar, cara, da arara a camisa. Não, velho. Fica com dó. Eu estou te entendendo. Sim. Você paga. Cara, se você falar pra quem não tem esse mesmo vício ou não tem essa preocupação, o cara não entende. Você fala, pô, você pagou, sei lá, caro numa camisa e não tira ela da arara. Você não tira. Você pagou caro e não usa a camisa, pô. Pagou caro tem que usar, não. Pagou caro pra deixar guardadinho na arara. As menininhas bonitinhas, às vezes vai dar uns banhos de sol nelas, deixa elas no solzinho. Entendeu? Puta, lava com o maior carinho, a mão, não lava na máquina. A mão. Sempre a mão, cara. Não lava na máquina jamais. Tipo, é a única roupa que você lava, né? Porque as camisas de estimação... Puta, minha mãe tá assistindo, ela tá de prova também, que as camisas do Guarani ficam tudo separada. Tem o cesto de roupa suja e tem a parte das camisas do Guarani suja. Ela vem botar a mão, não, essas daí eu lavo, fica tranquilo. Não. Pode deixar eu lavo, fica tranquila. Mãe, eu vou ajudar a senhora, deixa que eu lavo essa camisa, já tô separado. Fica tranquilo. Não, eu vou colocar aqui no cesto, já lavo tudo. Não. Eu vou lavar, pode ficar sossegada, separa todas, junta, lava a mão, tranquilo, deixa secando na sombra. Puta, já que você tá falando aí de lavar a mão já é um dos cuidados. Secar a sombra já é outro dos cuidados. Sim. Quais mais cuidados aí que você tem com a camisa? Pra lavar, pra guardar? Cara, em relação a cuidado, assim, né? Não é uma regra, mas um cuidado interessante primeiro é você lavar a mão, principalmente camisa que tem patrocínio silcado, tipo esses daqui, não sei se vai dar pra ver. Esses daqui que é um silk, né, meio que um adesivo. É muito difícil, quer dizer, é muito fácil, né, ele sair. Então se você lavar na máquina, cara, 2 lavadas esse patrocínio vai embora. Não usar amaciante, porque o amaciante ele ajuda, né? Ele ajuda a meio que dar uma descolada nessa cola do patrocínio também. Então não é bom você usar amaciante nesse tipo. Não aconselho. Sempre sabão neutro. E lavar, cara, assim, se você usou a camisa para ir no jogo, se você não correu para num terrão com ela, não tá suja, não tem porque esfregar a camisa inteira. Dá uma esfregada aqui embaixo do braço, onde tem cheiro, tal.
Na gola, dá uma esfregadinha com sabão neutro sempre, dá aquela secada, não faz aquele, sabe, sair água, também não faz, que isso daí arrebenta patrocínio e seca na sombra. E pra guardar, cara, a galera que guarda em armário fechado, tem gente que coloca acho que é anti-mofo que chama, um negocinho, tipo tira-mofo, assim, né? Ele suga a umidade, né, do ambiente. Isso, é tipo uma pedrinha, mesmo. Aí depois fica um nível de água em cima, né? Isso, exatamente. Tem uma galera que usa esse daí, é bom, se você deixar dentro do armário é bom, porque aí não pega sol, né, então é legal você ter isso. Se você deixa assim, por exemplo, as minhas, né, cara, elas ficam expostas, então meio que bate sol, não direto nelas, né, mas bate um pouco de sol, elas ficam do outro lado aqui, na verdade, eu dei uma mudada, né? E aí não precisa desse antimofo, aí é mais tranquilo, mas se você guarda no armário é bom você ter um antimofo. E, cara, o que eu faço às vezes, sei lá, uma vez por mês eu deixo elas bem de frente para a janela, para pegar um solzinho, coisa de 20, 25 minutos. Dou um banho de sol nelas e tal, então sossegado. Não tem muito segredo, ele não rola no asfalto com ela, né? Que aí também é foda. Tem uns caras que, pô, você olha a camisa do cara, parece que ele rolou no asfalto com a camisa, não dá pra entender, mano. Não, e quando eu tô assistindo o jogo, cara, eu nem encosto naqueles ferros lá do tobogã lá. Cara, outro negócio... Distância de tudo. Se eu vou sentar na arquibancada, eu levanto primeiro a camisa e sento. Entendeu? Exatamente. À vontade. Exatamente. Puta, cara, pior que eu sou xarope em jogo. Se tiver um calorzinho, eu quiser encostar, eu tiro a camisa, mas não encosto a camisa no cimento. Eu sou muito chato, velho. Muito chato mesmo com esse negócio de conservar a camisa. Sou muito xarope. Então, normalmente eu vou no jogo com as camisetinhas mais merda que eu tenho. Porque, puta, cara, a dó de estragar é absurdo, assim, é complicado. Ah, não. Eu tenho camisa dos 90 anos, tá zeradinha, velho. Minhas camisas aqui estão super preservadas, velho. E quando eu vejo que alguém não tem um cuidado, eu fico doido, velho. Como que o cara não cuida, velho, disso aí? Cara, eu já vi tanta coisa de camisa que, puta, eu ficaria um dia inteiro aqui contando, porque, assim, né, eu comecei a vender, sei lá, mais ou menos em 2015, 2016, comecei a colecionar e vender, e, puta, já peguei muita camisa. Cara, tem umas camisas que você olha e fala, meu Deus do céu, o que esse maluco fez com essa camisa, velho? Puta, nego corta as golas, nego corta um pedaço da camisa, nego tira patrocínio, ou o patrocínio sabe que o cara não cuidou direito. Puta, velho, tem cada camisa que você olha e fala, nossa, velho, o cara destruiu a camisa, meu Deus do céu. Acabou com a história do clube, nem sabe, né? Exatamente. Ô, Felipe, foda, e assim, você curte mais camisa com patrocínio ou sem patrocínio? Então, antes de começar a colecionar, eu achava mais legal sem patrocínio. Eu tinha meio que um preconceito aí, falar, pô, vou comprar a camisa com patrocínio, vou ficar fazendo propaganda à toa, né, da marca, não sou outdoor ambulante. Rolava todo um preconceito. E depois que eu comecei a colecionar, mudou tudo, na verdade, né, cara? Porque você pega e a galera às vezes não repara e tal, mas o Guarani tá sempre mudando, né, de patrocinador. Então você consegue saber de qual jogo é determinada camisa pelo patrocinador. O mesmo modelo de camisa, se você pega uma camisa, por exemplo, usada em jogo, hoje, que o Guarani joga quase 2, 3 jogos com o patrocinador, já muda o formato, muda a cor do patrocinador, vai mudando a camisa toda semana quase, você sabe quando que aquela camisa foi usada, né? Então hoje eu dou muito mais valor para a camisa com patrocínio e com o número. Mas antes eu tinha bastante preconceito com isso daí. Eu gostava da camisa lisa. Não, é um absurdo. A loja não tem que vender mesmo camisa com patrocinador, tem que vender lisa, porque, pô, a gente vai ficar usando a camisa aí, vai ficar fazendo propaganda de graça, mas hoje, depois que você começa a colecionar, cara, aquela camisa foi usada no
foi usado no Guarani Votuporanguense de 2017. Entendeu? Pô, é foda, mano. Você viaja demais nessas coisas, né? Não, e é porque é mais rico em detalhes, né, velho? Você ter o patrocinador, ter o. Exatamente. E tem patrocinador que deixa a camisa bonita, né? Tem patrocinador que, Sim. meu Deus do céu. Você lembra dos patrocinadores que deixaram a camisa bonita? Você lembra? Cara, apesar de eu não ser muito fã da Magnum, eu acho que a Magnum é o patrocínio que mais combina com o Guarani, cara. Eu sou fã demais dos patrocínios Magnum, não da Magnum, dos patrocínios Magnum. Então essa daqui, que tem também, né? Não sei se vai dar pra ver, patrocínio Magnum, eu acho que combina muito com a camisa. É que esse aí é o Magnum Fitness, né? É, tipo isso. É. Tem também... Eu acho que ela fica muito bem na branca também. Eu acho que esse Magnum em azul, nessa camisa branca, cara, puta, ficou a coisa mais linda do mundo. Tem as camisas, né, da década de 90, uma outra que eu sou fã também do patrocínio, que eu acho que ficou muito bonito também na camisa do Guarani, foi essa daqui, a Samelo. Eu gosto muito, eu acho que combinou muito com a camisa, ficou bonito pra caramba. Né? A fonte fina, né? Exatamente. E tem duas, cara, que eu acho que são as camisas, os patrocínios mais feios que a gente já teve na história. Deixa eu achar elas aqui. Tem a Lousano também, que... eu gostava da Lousano. Ó, esse daqui pra mim é um dos patrocínios mais feios que a gente já teve. Mais feio? Mais feio. Cara, eu acho esse caso das alianças aqui um negócio bizarro de feio. Acho que, puta, ficou um negócio ridículo. E tem a Reebok, cara, de 99. Que eu acho também que ficou um negócio feio que dói esse poupa-ganha aqui. Acabou com a camisa. Cara, eu até que simpatizo com ela, viu, esse poupa-ganha aí. Porque... Cara, eu não consigo gostar desse patrocínio amarelo, essa caixa amarela no peito, velho. Puta, eu acho que foi um negócio muito feio. Porque me remete a boas lembranças, né? Tipo, o campeonato é top, né, velho? 99. Cara, esse campeonato a gente caiu nas quartas, né? No brasileiro pro Corinthians. O Corinthians também tinha um puta de uma seleção, né? E a gente chegou até as quartas. A gente chegou até as quartas de final. Mas a camisa não me deixa muito saudade, não. Não, empatou com o Corinthians 0x0 no brinco. Aí empatou o segundo. Foi 1x1, eu acho. Não. Eu não lembro o placar. Acho que a gente perdeu no Morumbi. É porque assim, não eram 2 jogos, né? Então, dessa rodada de quartas de final, o jogo Corinthians e Guarani foi o único que empatou e que levaria ao terceiro jogo. Aí o segundo jogo foi... acho que foi 2x0. E, nossa, foi mó roubo, velho. Que não deram um pênalti lá no atacante Mauro. Foi uma vergonha que só. E no último jogo, que foi no Morumbi também, acho que foi 2x1, que o Marcinho até abriu o marcador lá. O Marcinho fez um golaço de fora da área, né? Uma puta de uma paulada sensacional. Aí depois eu acho que fez um pênalti e o Guarani perdeu. Sim, exatamente. E poderia ter buscado aí a classificação, né? Foi uma campanha sensacional, né, velho? Inclusive, foi uma campanha até meio parecida com a de 96, se eu não me engano, do brasileiro, que a gente chegou até as quartas também, caiu pro Goiás. Goiás. Que a gente ficou em primeiro, né, na classificação geral, segundo. E caiu pro Goiás também, que puta, aquele time voava em campo também, né, cara? Eu não acompanhei, eu sou de 94, mas eu vejo o YouTube e, puta, cara, eu viajo nesses times do Guarani. Não, eu lembro do jogo que passou na Band, velho. Na Band, ao vivo. Eu morando em São Paulo e eu tava com muito sono esse dia aí. Eu lembro que... Mas o Guarani perdeu 3x1. O pessoal disse que o Guarani estava desfalcado, né? E logo no jogo da volta, logo nos primeiros minutos, o Ailton abriu o marcador. Era para fazer 2x0 que classificava e infelizmente
não conseguiu. Cara, Então, falar pra você que a minha alegria ultimamente tá sendo assistir os vídeos no YouTube dessas campanhas sensacional aí que a gente fez, porque o ao vivo mesmo tá feio de ver, né, velho? Pelo amor de Deus. Tá feio de ver. Tá, e cara, eu que sou de 94, né, comecei a acompanhar em 2000, foi o meu primeiro jogo, Guarani e Botafogo no Brinco. Ó, o Claudião aí entrou, Claudião é gente boa também, da DSG, não sei se você já viu a marca dele. Cara, sensacional as camisas. Eu tenho uma camisa dele. Eu também tenho a do Brinco, cara, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Aí, ó, show camisa de bola. puta maravilhosa. E tem a cinza o Claudião também, né? O Claudião é um cara fora de série, um dos caras mais gente boa que eu conheço. Pô, me recebeu várias vezes aí no ateliê das camisas, me recebeu no AP dele. A gente, puta, é um cara que você vai comprar a camisa dele e você fica trocando ideia com ele horas e horas e horas. É um cara que tem resenha pra uma semana. Puta cara, gente boa. Salve aí, Claudião. Tamo junto. Não, e as camisas super bonitas, qualidade excelente. Sim, né? sim. Recomendo aí comprar, que é sensacional. Também recomendo. Recomendo também. Eu tenho outra aqui que eu acho que deve estar lavando, cara. Uma que é uma bola meio antiga, escrito 1911. Linda, linda, linda também, mano. Pô, Claudião é foda. A DSG é sensacional, sem palavras. Show de bola. Ô, Felipe, e questão de camisa do Goiás, velho? Você já tentou levar uns golpes aí, falando que era Guarani, na verdade era Goiás? Cara, na verdade, o nosso G veio primeiro, né? Eles copiaram o nosso G, né? Uns tempos depois. E uns tempos atrás apareceu aí, cara, uma camisa do Goiás e os cara tentando vender como se fosse do Guarani. No Mercado Livre tem uma também que não sei se está anunciada ainda hoje, mas era uma camisa do Goiás e os caras estavam tentando vender como uma camisa antiga do Guarani. Mas quando a gente vê, normalmente a gente avisa, porque como é muito parecido, quem não conhece, cara, passa batido. A gente que coleciona mesmo vê a camisa e a gente sabe pela diferença da largura do escudo, do G, o formatinho do G muda alguma coisa. Né? Exatamente, muda uma coisinha ou outra, então, puta, cara, você tem que ter o olho meio que treinado, senão passa batido mesmo. Sim. E falar de camisa G, e aquela G lá, fluorescente lá, o que você achou na época lá? Cara, eu acho essa camisa uma das mais feias também que a gente já teve, da Lupo. Eu acho essa camisa um negócio meio bizarro também. Eu não entendo o que eles tentaram fazer nisso daqui. Ficou meio que um pijama fluorescente, né? Essa golinha de pijama. E o escudo totalmente mal trabalhado. Nada a ver esse escudo aqui. Nada a ver, é um escudo é um escudo meio Goiás, na verdade, né? Porque o nosso normalmente a gente usava com o G vazado, né? Então a maioria dos nossos tem o G vazado. E esse aqui é um G com fundo verde, né? Sim. Então é uma camisa que não tem nada a ver. Quem fez não conhecia porra nenhuma do que estava fazendo. Essa é a grande verdade. Só queria vender, né? Exatamente. Felipe, e nem sabia o que tava vendendo, né? Então. Eu comprei, velho. Eu comprei porque tava barato, eu acho que paguei 50 conto na época. Exatamente. É uma camisa que hoje você também acha por micharia aí. Não é muito caro, não. É meio que papel, né? Muito frágil também, né? Essa camisa aí. Exatamente. Felipe, já estamos quase encerrando aqui. E vou te fazer umas últimas perguntas, então. Manda bala. Qual é as camisas mais top que você acha aí? Do Guarani? Que eu acho ou que eu tenho? Que você acha? Cara, as camisas que eu mais gosto, assim, que eu acho as mais tops.
primeiro, dos últimos anos pra cá, essa roxinha de goleiro aqui, eu acho que é uma camisa fora de série. Pra mim, acertaram demais nessa camisa. Pra mim, é disparado uma das mais bonitas, sensacional. Aliás, não só ela, a outra azul, né? De goleiro, azul com amarelo, eu também acho muito bonita pra usar. É camisa verde, né? Isso. É um azul meio que meu aquarela, misturado. Né, exatamente, cara. Eu acho que a Lupo acertou a mão nessas camisas. Nossa, pelo amor de Deus, essa é linda demais. Cara, e aí, aquela que a gente já mostrou, né? A Puma também, essa Puma 98 aqui, pra mim, tá no meu top 5. Qual mais? A Samelo verde também, eu acho ela muito bonita. Cara, depois você passa o seu endereço aí que eu vou fazer um... Não, se quiser mandar a camisa pra cá, estamos aceitando. Eu acho, cara, essa mistura aqui desses triângulos aqui, um negócio meio psicodélico, né? É uma camisa que, se você olhar pra ela, é muito louco, parece que é um negócio meio 3D. Eu acho que, puta, é outra que também entra no meu top 5. É a camisa da balada, né? Já fica exatamente. Já. Exatamente. E a pegada da Delerba, né? Sim, exatamente. Bem inusitado. Aí tem a clássica, né? A clássica que a gente não pode deixar de citar, que acho que pra torcida ela é o modelo mais icônico, né, que a gente tem aí, que todo mundo lembra da década de 90. Sim. Que é essa aqui de 94, com o foguinho verde. Acha bastante também, né, pra vender, né, apesar de ela ser... não é uma camisa difícil de achar, não. É uma camisa que você até encontra. É engraçado isso daí, né, cara, porque é uma camisa antiga, de 94. Se você for ver aí, tem mais de 20 anos. Né? E é uma camisa que você acha bastante hoje em dia, cara. Pelo menos umas 2, 3 vezes por mês aparece uma dando solta aí. E as mais feias? Ah, cara, pra mim a mais feia é aquela que a gente mostrou primeiro. Essa daqui, ela bate em todas de feiura. É um negócio muito feio. Aí, seguindo a lista das feias, com certeza essa Lupo entra também no top 3 das feias. Pelo amor de Deus. E é difícil. Eu acho que, cara, de camisa feia, que eu falo, puta, essa camisa é feia, eu sou bugrino, gosto de camisa, mas essa camisa é muito feia. Essas duas. Eu não lembro outra que eu olho assim e falo, puta, essa camisa aqui é feia que dói. Acho que só essas duas mesmo que os caras erraram a mão mesmo. Cara, o que eu não gosto da década de 2000 aí, Finta, Lupo, Lupo também. Lotto, né? Os escudos, cara, não eram bem tratados, sabe? Eu acho que a Umbro, ela chegou, fez um escudo da hora e até inverteu as cores, né? O que era verde virou branco, o que era branco virou verde, e aí é o que até hoje, né? Era emborrachado. E aí depois decaiu, né? Eu acho... Aí os símbolos ficam tudo assim, ó. Você passa, e o negócio não, sabe, não ajeita. Exatamente, fica um negócio engruvinhado, né, cara? Porque o problema tá na costura, na verdade, né? Costuraram tudo mal feito. Mas apesar de achar camisas, essas daí simples, eu não acho elas feias. Acho que não dá pra falar que é uma camisa feia. Acho que é uma camisa simples, sem detalhe. É um pedaço de pano com símbolo Guarani e não tá feio. Mas essas daqui, cara... Essa Puma Third aqui e essa Lupa aqui, meu Deus do céu, velho. É um negócio que você fala de longe, você olha e fala, puta, que bagulho feio. Sou bugrinho de coração, mas tem coisa que a gente não aceita, né? Mas não tem condição, velho. O bagulho é feio. Tem gente que gosta, cara. Uma pouca parcela aí, mas tem gente que gosta. E, assim, na minha história tem um furo enorme de não compras de camisa, porque não me simpatizei com nenhuma camisa do Guarani. E ainda por não morar em Campinas, então fica mais difícil ainda para poder comprar, né? Então comecei a comprar mais a partir da Lupo mesmo. Aí deu uma melhoradinha.
depois da Lupo. É que vai chegando a facilidade também, né, cara, de você comprar pela internet, até você que mora fora de Campinas, hoje qualquer camisa você encontra numa Foot Fanatics, numa Centauro aí online, não tem erro, né? Antes era mais difícil, cara. Antes era mais difícil achar na internet, né? Era só a lojinha mesmo que vendia, difícil achar em site ou em outro lugar. Eu comprei uma camisa, aquela da campanha de 2010. O pessoal falava que era até um negócio de Fórmula 1 que tinha aqui né? O aerofólio, né? O aerofólio. Isso. Eu comprei uma dessa aí lá no centro de São Paulo, acho que foi perto ali do Dom Pedro, que é o metrô Dom Pedro lá. A fábrica da Lupo, né? A fábrica da Lupo, se eu não me engano, é no ABC, né? Então não era difícil encontrar. Não é em Araraquara? Da Lupo? Cara, eu acho que eles fabricavam em algum lugar no ABC. No ABC. No ABC, eu tenho quase certeza. As camisas do Guarani eu tenho quase certeza que era algum esquema no ABC. Então por isso que essa não sei, pode ser também, né? Pode ser também. Pois é. Felipe, quero te agradecer, cara. Já tomei bastante seu tempo aí. Tivemos uns transtornos aí no começo aí, que a internet não tá colaborando. Né? Faz parte. Mas, velho, parabéns aí pelo seu trabalho, né? Pela página, muito bem trabalhada, né? Obrigado. Tem a linha do tempo, né? Quem puder dar uma passadinha lá, tem as camisas da Adidas 77. Foi você que me deu a luz e que a Adidas ficou 13 anos no Guarani, velho. Eu nem acreditava que a Adidas tinha ficado tanto tempo assim. E é muito da hora, velho, ver essas histórias. Foi a maior parceria até hoje de uma fornecedora, né? No Guarani. E uma das mais foram anos de ouro, né? Sim, anos de ouro. Campanhas de ouro. Praticamente pegou todas as campanhas de ouro, né? Porque pegou 78, sim. Pegou 81, foi o título do os dois vice-campeonatos. Pegou tudo, pegou Libertadores. E para encerrar, essa parceria de ouro terminou com o rebaixamento em 89, né? Puta que pariu. Foda, né? Ela falou, não quero mais. Tô saindo fora. Aí é foda. E aí no começo de 90 ela saiu. Ela ficou até o Paulista, né, de 90, e aí entrou a Delerba pro Brasileiro de 90. Muito doido, né? Acabou uma parceria de ouro que acabou com o rebaixamento em 89. É foda. Foi. E aí a Delerba até ficou um bom tempo também, né? Ficou 6 anos, né? 90. Cara, a Delerba entrou no meio de 90 e saiu no meio de 96. 6 anos. Depois entrou a Puma, e aí depois as demais já ficaram em média de 3 anos, né? 2, 3 anos em cada. Normalmente de 1 a 3 anos, né? Que aí logo que saiu a Delerba entrou a Puma, depois da Puma entrou a Reebok, que ficou acho que 2 anos, aí veio a Umbro. A Umbro ficou de 2001 a 2004, entrou logo na sequência a Lotto, né? A Lotto chegou no começo de 2005 e saiu antes do primeiro turno, né, do campeonato. Então a Lotto ficou acho que mais ou menos 6 meses no Guarani, deve ter fornecido material uns 3 no máximo. Tanto que tem até aquele detalhe que a gente estava comentando, né? Que as camisas da Lotto, quem produzia era a Magali da lojinha, né? No final da parceria. Exatamente. E aí saiu a Lotto, entrou logo na sequência a Finta, depois veio a Champs. A Champs, inclusive, cara, é uma fornecedora que ninguém dá muito valor, mas ela teve 2 acessos aqui, né? Em 2008 e 2009. Da C pra B e da B pra A foi a Champs, né? E ninguém dá valor, a camisetinha totalmente desvalorizada, né? E tem a camisa lá, número 1, a maior torcida do interior. A branca. Verdade. Símbolo aqui no meio. E assim, lembro que na época a diretoria do Guarani ia até deixar o número 1 em extinção, entendeu? Porque o número 1 ia ficar cravado pra torcida. Da torcida, né? Isso. Ia ser uma puta jogada de marketing, velho. Ninguém tinha pensado isso na época, né? Tipo, Verdade. A Argentina aposentou o 10 por conta do Maradona, né? Mano, já pensou... Cara, no basquete isso é muito comum, né? No basquete eles aposentam as camisas também, seria uma jogada interessante mesmo. Mas hoje acho que não dá nem pra você pensar em jogar, né? Sem o número 1, goleiro, sei lá, acho que é um negócio
meio rola um preconceito ainda, né? Ah, mas entra com a 12. Já entra com a 12. É, já. Exatamente. Tem muito goleiro acho aí que que usa 12. se fosse um número de linha, eu acho que seria mais fácil. É. Mas aposentar número 1, eu acho que ainda rola um preconceitozinho, mano. Ou então aposentar a 12 e falar que é o 12º jogador, né? Pode ser também. É uma boa ideia. Aí, ó. Fica a dica pro marketing aí. Fica a dica pro marketing aí, ó. E aí nós queremos o retorno aí na ideia também, tá? Exatamente. Né? Felipe, muito obrigado aí pela sua participação, pelo seu aceito aí no convite. Deixa aí suas últimas considerações aí pro pessoal que ainda não segue, que segue a sua página lá no Instagram. Bom, eu agradeço, né, a oportunidade aí, cara. Falar de camisa, acho que a coisa que eu mais gosto, é a coisa que eu mais converso o dia inteiro no grupo dos colecionadores, a gente fala de camisa. Então, puta, cara, falar de camisa pra mim, eu fico a noite inteira aqui conversando de camisa sem problema nenhum. Então, obrigado mesmo pela oportunidade. Quem não segue a página, dá uma força pra nós aí, porque dá trabalho ir atrás de informação, dá trabalho ir atrás de camisa, mas puta, cara, a gente faz com muito prazer, com muito gosto mesmo. E eu queria mandar um salve, que a rapaziada ficou pedindo salve aí. Eu só vi os comentários aqui pedindo salve. Ó, primeiro salve aqui. A lasanha, pô, a lasanha é foda. Primeiro salve aqui. Ó, manda um abraço rapaziada do Bugrinos do Parapeito, rapaziada que mais assiste o jogo ali no Parapeito, tamo junto. Camisa de... E... Porra, galera, só gordalhão, não tem um pequenininho no Bugrinos do Parapeito. Acho que eu sou o menorzinho com meus 80 quilos. E aí, ó, eu até anotei aqui, né, pra não deixar passar batido. Primeiro eu queria agradecer também minha namorada. Puta, cara, é minha parceira aí de tudo. Só meto ela em roubada. Ela vai buscar camisa comigo meia-noite. Domingão, na hora do Fantástico. Puta, peão uma camisa pra buscar. Vamos buscar. Puta, só meto ela em roubada, mas isso é louco. Minha parceira... chama amor, minha parceira de vida aí, cara. Muito louca também, atrás do Guarani. Viaja pra todo lado comigo, cara. Não me abandona nunca. Qual o nome dela aí? Letícia, ela tá assistindo aí. Isso aí. Segundo salve pro meu parceiro Gabriel Piolho. Puta, esse cara aí é meu irmão. Acho que se não fosse ele, essa página não rodava, cara. Porque ele que me ajuda nas artes, nas ideias. Ele que, puta, ele para o que ele tá fazendo pra me ajudar a bolar arte, me ensinou a mexer no Photoshop, já fez um monte de arte pra mim, a maioria das minhas artes aí, ele que deu uma força, então, esse cara é sem palavra mesmo, meu irmão. E aí, puta, parrata dos colecionadores aí, que é tudo louco, que nem nós também. Então, Gutão, Guilherme Gomes, Clebão Sanches, Caio Galani, parceirão também, Fábio Guarani, Matheus Souza, Jussa, famoso Jussa, PGzão Lasanha, Fio, Tiagão Barriga de Onça, tava aí zoando pra caralho também, Cruvinel, mais conhecido como Chupinel, mas eu não vou contar porquê. Tá, deixa então, pô, deixa em off essa parte aí, mas ele tá ligado o porquê. E tamo junto aí, obrigadão pela oportunidade aí, mano, tamo junto. Só os parça aí. É muito bom. Só a rapaziada que, puta, os caras, se eu não mando um salve pros caras, os caras me matam depois. Já vamos sair mas daqui. Agora que eu falei o apelido do Chupinel aí, ele vai ter que explicar lá no grupo das páginas, hein? Ele não vai passar batido não, hein? O Bugrão da Massa aqui já tá rachando aqui. Brunão, gente boa, fui encontrar ele hoje também lá no Unicamp, fui levar a camisa pra ele, esse daí é parceiro de longa data também. Porra, que boa demais, velho. Beleza, então, Felipe. Forte abraço aí e a primeira parte já tá lá no Instagram, já vai subir a segunda parte aí também. O pessoal que não conseguiu acompanhar, já conseguir acompanhar aqui também. Beleza, velho? Fechou. Valeu, Albão, tamo junto, obrigado aí, mano. É nóis. É nóis, velho. Abraço. E um salve pro Bugricast também, pra rapaziada do Bugricast. Os caras é da hora também. Molecada de gente boa pra caramba. Senão o Léo não vai dormir hoje, velho. Porra, eu fiquei comentando a live toda, velho. Pô, pra rapaziada também do grupo lá, mano, Giovanni, Zona Bugrina,
Gabriel Mil Grau, Avante puta, mano, Guarani, Gubicast, Nação Bugrina. Avante, o Hugo, puta, os caras é gente boa, aquele grupo é resenha demais também, mano. Só o cara é Mil Boa Grau. demais. Quando a gente voltar pra lá, vai ter 1000 mensagens lá, velho. Vai, e o bolão da liga é meu. Pode escrever aí que já tem campeão. Você tá dando um trabalho pro Versão Bugrina, velho. Vou meter um antidoping em você vai ver. Já tô conversando com um advogado do Fluminense já. Beleza, então, velhinho. Abraço. Valeu, mano. Tamo junto, brigadão. É nóis. Tamo junto. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.